para retomar aqui o nosso trabalho, quem vai falar agora é a Juliana. A Juliana é desenvolvedora, secretária de tecnologia do TJPE, desenvolvedora do sistema Hélice, ferramenta de IA. Então, ela vai falar inicialmente, tá? E depois a gente passa a palavra para o Jairo, para ele fazer a sua exposição. Tá? Pode contigo, Juliana. Passa a palavra para o Jairo. Ok. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Eu sou Juliana Neiva, secretária de Tecnologia aqui do TJ de Pernambuco, sou servidora da casa, né, desde 2010 e estou na vou falar um pouco para vocês aqui da nossa experiência nos executivos fiscais, onde tudo começou em termos de uso de IA aqui no nosso tribunal. Nossa agenda, a gente vai falar do contexto da execução fiscal aqui no nosso tribunal e que motivou esse projeto. Depois eu vou falar um pouquinho desse projeto em termos de automação e uso de inteligência artificial e por fim, da última etapa, que foi exatamente a integração desses modelos no Sinapse, no CNJ. Então, é muito importante que vocês entendam o contexto da época do projeto de ELIS. Né? ELIS é a nossa ferramenta de inteligência artificial. Na verdade, a gente diz que ELIS é uma ferramenta de automação que faz uso de inteligência artificial, tá? Mas ela também é uma ferramenta de automação. Então, nós, ali por volta de 2013, 2014, nós vivíamos aqui o que nós podemos chamar de caos, tá? Os processos de execução fiscal representavam mais de 60% do acervo do tribunal, isso impactava de maneira absurda a nossa taxa de congestionamento, que era alta, mas em termos de execução fiscal era muito ruim mesmo. E isso, na verdade, era a realidade do Estado, né? A gente tem os processos de execução fiscal distribuídos no Estado, e isso era um caos no Estado todo, mas, sobretudo, nas duas varas de executivos fiscais do município do Recife, aqui, capital de Pernambuco, que juntas somavam ali em torno de 700 mil processos, tá? E muito disso se devia a um convênio existente à época com a prefeitura, que no final do ano, para evitar prescrição, chegava aqui com um CDzinho e nessa época a gente tinha processo físico, mas eles chegavam com as citações e, enfim, as petições e CDA, tudo muito desorganizado, isso era ajuizado e a gente não tinha praticamente gestão sobre isso. Diante dessa realidade, em 2014, foi instituído o que a gente chama aqui de governança diferenciada dos executivos fiscais. Então, o grupo de magistrados começou a fazer gestão, a entender, na verdade, a estudar o que é que acontecia, né, nesse contexto da execução fiscal, e a partir daí, algumas ações começaram a ser implementadas. Tá? Então, por exemplo, padronização dos procedimentos, parcerias com as procuradorias, por exemplo, para a higienização dos processos, né, dos dados, pela higienização dos próprios cadastros das procuradorias, para que não fosse enviado lixo aqui para o nosso tribunal, alguma coisa em termos de legislação, alguma coisa, por exemplo, em termos de legislação, então, os tetos, né, foram modificados para a questão do ajuizamento. Então, algumas ações foram iniciadas em 2014, 13, 14. Na verdade, uma outra coisa que foi muito importante a partir desse período, para nós aqui da TI, foi a implantação do PJE, do Processo Judicial Eletrônico, ali em novembro de 2013, nessas duas varas. As duas varas, na verdade, também em função desse processo de governança, foram fundidas e ficamos com uma vara especializada na capital. Tá? Então, muito se passou aí desse processo de organização dessa vara,
Por exemplo, foram feitas mudanças físicas, essa vara saiu do fórum, foi para outro local, que eu vou falar daqui a pouco. E a partir ali de 2017, a gente já tinha ferramenta de ajuizamento em lote de processo eletrônico, e a gente já tinha um bom acervo eletrônico, que possibilitou nós identificarmos os principais gargalos no processo de execução fiscal. Nosso PJE é um sistema de fluxo, e a gente, então, usou uma ferramenta de mineração do processo para, inclusive, ratificar o nosso entendimento de onde estavam os gargalos. Eu vou falar um pouquinho mais também sobre isso. Em 2018, então, foi possível a gente desenvolver a ferramenta ELIS, né? Nós batizamos de ELIS, depois também eu vou explicar para vocês, que é a filha do nosso principal especialista em inteligência artificial. Na época nasceu e a gente fez essa homenagem. E em 2020, nós, a pedido inclusive do CNJ, adequamos, reconstruímos, fizemos o refactoring dos nossos modelos construídos para a ELIS e integramos ali ao Synapses no CNJ. Então, como falei para vocês, a gente vivia um caos, né? A gente tinha um acervo gigante, um acervo de processos físicos, né? Que precisava, inclusive, ser higienizado. Para vocês terem noção, a gente não conseguia nem encontrar os processos para fazer juntada de petições. Então, realmente era uma coisa bem complicada. Não tínhamos padronização dessas duas varas, né? Cada uma trabalhava no formato, como falei, muito processo físico, o acervo representando aí bastante dentro da nossa caixa de condicionamento. Parcerias com as isso a gente chamou de causa. Eu até procurei aqui, gente, para trazer para vocês uma fotografia do espaço físico, para vocês terem noção, né, do antes e do depois, mas infelizmente eu não encontrei, mas assim, realmente era uma coisa bem caótica aqui para o nosso tribunal. Então, o que é o ponto crucial para o projeto, para a união, né, do setor de tecnologia com essa realidade do negócio, foi a instituição da governança diferenciada. Desde o início, nós tivemos presentes um grupo de juízes que assumiu esse papel aqui no nosso tribunal. Então, o que é que nós vivenciamos? Né? Primeiro, como eu falei para vocês, a mudança física para um mesmo prédio. Então, essa vara, ela foi fundida, as duas varas foram fundidas, foram para um outro local e passou a funcionar junto da Procuradoria de Fazenda aqui do município de Recife. As duas varas, na verdade, foi feita uma reorganização da logística de funcionamento dessas duas unidades, uma vara especializada do Executivo e aqui nós do Tribunal. Então, ocorreu aí uma normatização para estabelecimento de limite de valor, porque antes disso, qualquer valor era ajuizado, então se estabeleceram os tetos, foram feitos convênios para a citação dos executados pela Procuradoria, né, que também era uma tarefa que impactava bastante aqui no nosso tribunal. Foi padronizado o procedimento de triagem, de citação e das construções judiciais. Foram padronizados também a questão da petição inicial e da CDA, e isso foi importantíssimo, foi essencial para que a gente, então, pudesse construir um modelo de IA, a padronização, ratificar o nosso entendimento de onde estavam os gargalos. Eu vou falar um pouquinho mais também sobre isso. Em 2018, então, foi possível a gente desenvolver a ferramenta ELIS, né? Nós batizamos de ELIS, depois também eu vou explicar para vocês, que é a filha do nosso principal especialista em inteligência artificial. Na época nasceu e a gente fez essa homenagem. A gente tivesse condições de desenvolver a solução tecnológica envolvendo inteligência artificial. Reconstruímos, fizemos o refactoring dos nossos modelos construídos para a ELIS e integramos ali ao Synapses no CNJ. Então, como falei para vocês, teve essa higienização e essa redução do acervo por essa revisão que foi feita, tá? Gigante, um acervo de... Então, como eu falei para vocês, nós tínhamos um sentimento de onde estavam os principais gargalos nesse processo de execução fiscal, nessas varas.
fluxo de processo, desses processos de execução fiscal, porque por mais que a gente tenha um fluxo estabelecido dentro do PJE, dentro do fluxo, então, nesses retângulos vocês têm algumas atividades e nessas setinhas são exatamente o fluxo seguindo na vida real, e aí a gente conseguiu ver que os principais gargalos nessa vara eram exatamente os processos de triagem inicial, juntada do AR da citação e as constrições judiciais. Então, a gente entendeu que a gente precisava atuar ou com inteligência artificial ou com automação nessas três grandes atividades. Como eu falei para vocês, existia o convênio em que a Procuradoria que citava os contribuintes. Então, o que acontecia é que a gente tinha um retorno e esse retorno do AR positivo ou negativo, ele precisava ser juntado ao processo. Então, isso era uma atividade que não era ainda automatizada dentro do sistema, e aí a gente precisava realizar algo em relação a isso. E a triagem inicial que a gente está falando aqui, gente, mais ou menos numa ordem de 80 a 100 mil processos ajuizados ao ano, tá? Então, Juliana? Oi. Você está me escutando? A gente está aqui no compartilhamento, está naquela primeira página do slide. Você está passando ela só para a gente entender? Estou sim. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou sair, vou compartilhar de novo. Tá, ok. Desculpa, eu não sabia que não estava passando. Tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui devagarzinho. Eu acho até que... Então, vocês não viram essa linha do tempo? Agora, não vimos a linha do tempo. Agora que está passando. Desculpa, nossa. Então, eu não vou fazer a tela cheia, pode ser porque eu acho que às vezes dá esse problema. Tá bom, pode seguir aí nessa tela que está passando aí. Isso, então aqui eu já mostrei para vocês a linha do tempo, eu falei algumas dessas questões, falei do caos, né? Nem que eu tivesse a foto, então vocês teriam visto, né, a foto que eu ia mostrar para vocês das varas. Aqui a governança que a gente falou, e aqui então, que eu acho que é importante vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo startar aqui sem... Essa é a ferramenta disco de mineração de processos, né? E eu falei dos retângulos, que são as atividades dentro do fluxo, seguido no processo de execução fiscal, e aí essas linhas ligando, mostrando o fluxo de atividades acontecendo na vida real, tá? E aqui são as três atividades que eu mencionei que representavam os maiores gargalos, tá? Então, visto isso, o que é que nós identificamos nesse primeiro estudo também com esses magistrados? Nós identificamos que nessa vara existia uma base de aproximadamente 7 mil processos triados por um ser humano. Então, a gente já tinha essa triagem que a gente chama de base rotulada, que se os processos estavam ok para seguir ou se os processos apresentavam algum problema que não podia seguir o seu fluxo normal, né? No PJE, o processo, quando ele é ajuizado, ele entra numa tarefa chamada conferência inicial. Então, era necessário que um ser humano entrasse processo a processo, que estava nessa tarefa de conferência inicial, e rotulasse esses processos para que eles tomassem aí o seu fluxo normal ou não. Tá? Então, alguns processos estavam prescritos e eles eram ajuizados pela Procuradoria. Alguns processos, existiam algumas divergências cadastrais, existiam problemas de competência diversa, não é competência estadual ou da União, por exemplo, não deveriam estar nessa unidade judicial. Então, alguns problemas eram identificados. Então, nós, então, compreendemos que nós tínhamos uma massa de dados bastante robusta e já rotulada, que nós poderíamos trabalhar em cima disso. Então, nós sentamos com os servidores e os magistrados
dessa vara e nós conseguimos compreender que era possível utilizar inteligência artificial e algumas técnicas de automação para melhorar, otimizar o trabalho dessa unidade. Nesse momento, foi constituída uma comissão de inteligência artificial aqui no nosso tribunal, composta por 2 desembargadores. Um deles, inclusive, fazia parte, era o desembargador responsável pela escola judicial à época, dois juízes, que faziam parte da governança da diferenciada dos executivos fiscais, e 3 servidores, entre eles eu, o nosso diretor de sistemas à época, e o nosso especialista em inteligência artificial. E daí, em 60 dias, nós construímos o nosso piloto de ELIS, né? Isso foi em 2018. Tá? Então, basicamente, como é que funciona a ELIS? ELIS, ela faz a leitura de uma petição inicial através de uma heurística, tá? Ela não usa inteligência artificial para isso, e da certidão de dívida ativa, conforme eu falei para vocês, dentro do padrão que foi estabelecido junto à Procuradoria. 7.000 processos classificados por humano na vara de executivos fiscais municipais, já contendo esse padrão de documentos, né? E a partir dessa base que nós identificamos, nós construímos modelos de inteligência artificial capazes de fazer a triagem desses processos, com alguns dados, alguns metadados do PJE, retirados do PJE, e mais alguns metadados e algumas combinações de dados extraídos desses documentos. A partir daí, nós tivemos a classificação dos processos, dessa massa que eu falei para vocês aqui, 7.000 processos, foram classificados aqui 5.247. Por que que nós não utilizamos toda a massa? Porque nós precisamos de uma massa de dados para treinar o modelo de inteligência artificial, uma massa de dados para validar esse modelo e uma massa e o restante para os treinamentos subsequentes. Então, nessa validação, houve a participação ativa dos servidores e magistrados da vara, e nós tivemos aí uma acurácia, um índice de acurácia em torno de 95% de acurácia. Ou seja, o nível ali de acertos de ELIS era realmente bastante alto, né? Então, a gente tem algumas classificações, ou processo é classificado como ok, pode seguir. 640 estavam prescritos, né? Foram identificados ali 160 CDAs com erro, 16 divergências, competência diversa, divergências cadastrais também. Então, nós tivemos ali algumas classificações, e quando o processo era classificado como ok, nós então construímos algumas rotinas automáticas para que o despacho inicial de citação fosse disparado. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês que a ELIS ela é uma ferramenta de automação que faz uso de inteligência artificial nesse processo de triagem. Então, só para vocês terem uma noção, nós tínhamos, quando fizemos a primeira rodada de ELIS, 70.000 processos, que demoraram 1 ano e meio para que o grupo de servidores conseguissem triá-los, né, olhar um por um, e o magistrado desse o despacho inicial de citação. Então, 70.000 processos, a gente levou 18 meses para isso. Depois de ELIS, esses mesmos 70.000 processos, passou a fazer isso em menos de 15 dias. Então, foi um ganho aí de 36 vezes mais rápido do que os seres humanos, fora que você, né, tira pessoas de tarefas não complexas e repetitivas, e você utiliza a força de trabalho dessas pessoas para tarefas mais nobres, né, dentro desse fluxo do processo. Então, isso aconteceu no nosso tribunal ali em novembro de 2018. Tá? Nós já tínhamos, então, essa versão inicial. Utilizamos o conhecimento acadêmico
3 servidores e o conhecimento, inclusive, de mercado de um deles, que já tinha know-how numa ferramenta chamada Canaime, e isso agilizou bastante o tratamento de dados, que é uma fase super importante, né, para uso de inteligência artificial e mesmo na criação dos modelos. Eu não ia falar para vocês aqui, mas a gente testou os modelos de rede neural e árvore de decisão e Random Forest. Mas a árvore de decisão para nós, neste momento de 2018, ela foi a decisão de utilização. Por quê? Porque ainda estava essa coisa de inteligência artificial muito nebulosa e se entendia que era necessário mostrar para os magistrados e servidores como que o algoritmo, como que o modelo de IA tinha conseguido chegar aquelas conclusões, se o processo estava ok, se o processo estava com algum erro, alguma divergência. Então, a gente quis garantir a rastreabilidade do funcionamento do modelo. Isso com rede neural é bem complicado de fazer, né? Rede neural muitas vezes é até visto como uma caixa preta, então nós fomos para um modelo da chamada inteligência artificial clássica, para que a gente conseguisse mostrar a rastreabilidade do modelo da decisão. O interessante foi que, em alguns casos, o que Elis classificou como um processo, por exemplo, errado, tá? Que não poderia seguir, e os servidores, né, os humanos, tinham classificado de outra forma, em todas as vezes, Elis estava certa. O pessoal até ficou um pouquinho chateado na época, eu digo, mas é assim mesmo, né? O humano também erra. Então, mas logo depois a ferramenta foi extremamente bem aceita e nós a executamos aqui de tempos em tempos, quando a vara tem um conjunto de processos ajuizados pela Procuradoria e a gente executa Elis lá para fazer toda essa triagem. Então, Elis foi um marco de projeto de inovação no nosso tribunal, né? Fomentou a instituição do Comitê de Inteligência Artificial e, em 2019, o nosso Instituto de Inovações, que é vinculado à nossa Escola Judicial, ESMAP, também nasceu. Então, a gente disse que a Elis impulsionou essa questão da inovação dentro do nosso tribunal. Importante dizer que o modelo de IA, ele não foi construído pura e simplesmente para usar IA, né? Acho que vocês conseguiram compreender. Nós tínhamos um problema enorme na nossa instituição, uma taxa de congestionamento altíssima. Nós tínhamos, nesta época, 450 mil processos, sendo 200 mil eletrônicos. Então, nós tínhamos uma massa de dados bem interessante para trabalhar, que é outro item bastante importante quando se fala de inteligência artificial, você tem massa de dados para trabalhar, e tínhamos uma massa de dados rotulada. Então, as conversas, né, da TI com a governança diferenciada de executivos fiscais foi que propiciou utilizarmos IA para a resolução desse problema tão grave na nossa instituição. E a gente também desenvolveu ferramenta de interface, né, para Elis, né, inclusive também um dashboardzinho, que os magistrados conseguiam ver o que é que estava sendo triado, a quantidade de despachos automáticos que ali estava dando também, de citação. Então, a gente também construiu isso aqui no nosso tribunal. E, em seguida, como eu falei para vocês, nós passamos aí para Elis 2.0, nós fizemos uma refatoração para adequar Elis aos sinapses lá no CNJ. Então, os modelos foram reescritos, a gente passou a não mais utilizar a ferramenta Canaime, sim modelos em Python, e construímos modelos, inclusive, também utilizando redes neurais, e depositamos esses modelos lá na plataforma Sinapses. Até onde nós sabemos, né, o TJ do Maranhão
né, fez uso desses modelos e, inclusive, aperfeiçoou a ferramenta, tá? A gente sabe que fizeram algumas otimizações e está em operação também no TJ do Maranhão. Mais recentemente, nós também passamos a utilizar a ferramenta no município de Olinda, aqui junto de Recife, né? Aí o que é importante dizer para vocês é que, por interesse da própria Procuradoria do município de Olinda, foram feitas aquelas padronizações dos documentos, petição inicial e certidão de dívida ativa, para que ELIS pudesse ser compatível com os processos desse município também. Nesse município não há vara especializada, como tem em Recife, mas a gente aplicou lá nas varas de fazenda, e esses são os números que eu peguei, mais de 196 mil processos triados referente ao município de Recife e mais de 62 mil do município de Olinda. Então, é isso, gente. Agradeço a atenção de vocês e me coloco aqui à disposição para as perguntas e para eventuais dúvidas. Juliana, muito obrigado pela sua exposição, bem clara aí. Vou já, de antemão, já agradeço novamente, né? E já passo a palavra para o Jairo, para ele fazer a sua exposição, tá bom? E aí a gente pode deixar, às vezes, as perguntas para o final, né, doutor Vinícius? Que a gente já faz um bate-papo aí com o Jairo, com a Juliana, tá bom? Parabéns, Juliana, pelo trabalho. Obrigada. Jairo, à vontade. Olá, bom dia a todos. Inicialmente, né, gostaria de agradecer à Escola Judiciária do Estado de Goiás, né, por essa parceria, por esse convite. Agradecer aos presentes, né, magistrados, doutor André, doutor Vinícius. Agradecer ao presidente, né, do Tribunal de Estado de Goiás. Agradecer também a autorização dada pelo presidente do Tribunal de Justiça, né, o presidente Cruz Macedo, né. Meu nome é Jairo, né? Sou professor de algumas faculdades aqui em Brasília, né? Sou servidor do TRE de São Paulo, né? Eu estou apresentando um projeto do TJDFT, mas hoje eu sou servidor do TRE de São Paulo, mas estou requisitado no Conselho Nacional de Justiça, né? Bom, assim como a colega Juliana, também vou estar apresentando um projeto ligado às varas de execução fiscal. Vou pedir autorização a vocês e vou compartilhar minha tela. Só um instante. Já compartilhando. Tá? Então, o projeto, né, o projeto Horus começou com no mesmo período, né, que o projeto do ELIS, ali próximo de 2019, quando o Tribunal de Justiça decidiu realizar o processo de digitalização em massa do seu acervo, né? E a vara de execução fiscal, assim como a Juliana comentou, é o grande calcanhar de Aquiles do tribunal. Cerca de 1/3 dos processos do tribunal pertencem à vara de execução fiscal, e aquilo também, como ela havia comentado, que é aquele grande ponto, né, de enxugar gelo. Muitas vezes atuava em um único processo e daqui a pouco já chegaram 10, 20, 30 processos, então era uma coisa humanamente quase que impossível. Né? Bom, nesse sentido, né, vou compartilhando aqui, mostrando. Isso aqui é a nossa situação antes do Horus, né, em termos de acúmulo de processos. Né? Nós tínhamos processos em vários locais dentro da vara. Né? Nós tínhamos apenas uma única vara de execução, uma única vara com todo o acervo processual, e essa vara atualmente foi desmembrada, então nós temos a primeira VF e a segunda VF. Tá? Nesse processo de digitalização, né, o Tribunal de Justiça, do TJDFT, contratou ali uma empresa responsável, uma empresa de surdos e mudos, né, responsável por fazer a digitalização física dos processos, né, transformar algo físico em algo digital, PDF. Só que existia um ponto que era o seguinte: eu precisava carregar esses processos precisavam ser disponibilizados na plataforma, no PJE do nosso ambiente, né? E aí começaram alguns pontos.
Em que sentido começaram alguns pontos? Como o acervo era muito grande, né, nós começávamos a ter, por exemplo, cadastros com algumas falhas que antigamente tinha no sistema físico e não tinha no sistema, né, no PJE, duplicidade, às vezes, de documentos inseridos no ambiente. Né? Nós começamos a ter, pelo volume, pessoas começando com problemas de saúde em relação ao volume, né, de carga disso dentro do sistema. Né? Então, acho que similar à Juliana, nós tivemos aqui, partindo de um problema. O problema que nós tínhamos era o seguinte, era esse volume grande de documentos que precisavam ser carregados no PJE. E de modo, né, que fosse conciso, de modo que fosse tratado, de modo que fosse observado, de modo que fosse certificado. Né? Então, tudo isso foi ali, de alguma forma, norteado. Né? E passando aqui, né, para os próximos passos, desses processos, análise pontos, o juiz titular da Vara de Execução Fiscal, Dr. Weiss Weber, entrou em contato, né, com a área de tecnologia, né, através do secretário-geral do tribunal, Dr. Celso, e perguntou o seguinte, Jair, nós poderíamos, tendo esse problema, que é um problema grande da nossa vara, nós poderíamos, de alguma forma, automatizar isso? Né? E similar ao que a Juliana também comentou, o Horus é uma ferramenta que é um sistema de automação com o uso de inteligência artificial em uma pequena atividade que nós precisávamos. Tá? Especificamente, nós vamos comentar que ali na entrada do PJE, no peticionamento online, vamos dizer assim, eu preciso identificar que tipo de documento que é esse. Aquilo ali é uma petição inicial, aquilo ali é uma certidão, aquilo ali é uma CBA, né? Tudo isso daqui é importante como metadado para dentro do sistema. Nós poderíamos ter feito, né, o envio de todos os documentos como petição inicial sem ter uma análise. Porém, nós teríamos um conjunto de metadados extremamente ruim para análise futura. Né? Tanto é que existem modelos depositados lá no Synapse, como por exemplo, para você fazer a identificação dentro daquele acervo como um todo, identificar qual daqueles documentos é a petição inicial, sendo que ali, né, possibilita a entrada de dados sem necessariamente informar esse ponto. Né? E outro ponto é justamente a capacidade de distribuição, né? Humanamente possível. Nós tínhamos que, às vezes, um servidor que estava ali atuando no processo, ele conseguia ali fazer, durante uns 20 minutos, né, vamos colocar assim, entre 10 e 20 minutos, conseguia fazer o peticionamento de um processo na plataforma. E isso aí, né, você tinha que fazer o cadastro das partes, cadastro das classes, do assunto, dos endereços, assim como nós temos de modo convencional. Assinar o processo e protocolar, né? Vamos colocar assim, essa parte de digitalização. Como o acervo também era muito grande e como nós tínhamos uma meta definida pela alta administração, nós não iríamos conseguir atender esse prazo. Né? Então, foi aí que nós entramos tentando auxiliar, né, a vara de execução fiscal em cima do seu volume absurdo de dados. Tá? Trouxe aqui uma representação do volume da VEF. Tá? Nós tínhamos, no total na época, 640 mil, provavelmente esse volume está bem maior hoje, tá? Mas, diferentemente, eu não sei, no caso da Juliana, a vara de execução fiscal ela não nasceu digitalizada, né? Então, ela foi o acervo total da unidade em termos de trabalho, né? Então, um total de 640 mil processos, 380 mil, mais ou menos, em não tramitação e 262 mil processos em tramitação. Então, o foco do Horus foi atender os processos em tramitação, né, que estavam realmente ocupando o trabalho do dia a dia. Nesse sentido, nós aqui pensamos no fluxo. Né? Vou dar um zoom aqui só para aumentar um pouco. Né? Esse zoom aqui, ó, esse fluxo nosso, ele transpasseia todas as atividades até a entrada no PJE. Né? Então, nós temos ali a nossa grande base de dados, a base de dados de processos, né, que de alguma forma eram PDFs gerados pela empresa contratada. Né? E aí nós começamos um processo, assim como a Juliana, de mineração desses dados. Né? Mineração justamente porque os modelos de aprendizado de máquina, o nosso source, a nossa origem, né, a origem para iniciar o modelo é o fonte, é o metadado que existe ali dentro. Assim como
a Juliana, provavelmente, ela utilizou algumas ferramentas de extração de texto. Tá? Se os PDFs, de alguma forma, tivessem sido gerados a partir de texto, seria bem mais simplificado. Mas, muitas vezes, os PDFs foram gerados a partir de imagens. Né? Eu tive uma imagem acrescentada dentro de um PDF. E aí gera um problema maior ainda. Tá? Nós tivemos que utilizar, e falando um pouco de Techniques, né? Nós tivemos que utilizar uma biblioteca chamada Tesseract, uma biblioteca aberta, disponível, né? Rotulada ali com alguns parâmetros para você ajustar o texto. Né? É importante que ela é uma biblioteca que faz ali uma análise de texto digital, não de texto manuscrito. Né? Existem bibliotecas para análise de texto manuscrito. Mas, assim como também a Juliana comentou, o grande ponto é que os documentos da Procuradoria que dão início ao ajuizamento, eles são de alguma forma padronizados, né? A nossa CDA, as certidões e outros pontos também são. Mas nós tínhamos acervos bem antigos que não eram padronizados. Tínhamos informações manuscritas, que isso, né, querendo ou não, gera um grande problema para o processo de aprendizado. Né? Então, teve um processo de data quality bem grande, retirando algumas informações que prejudicavam. Tendo esse acervo, né, acervo de dados já em metadados, nós tivemos que utilizar o nosso data warehouse, né, então da nossa área, justamente para qualificar o dado. Será que aquele PDF que eu estou ali de alguma forma tratando é realmente pertencente ao processo fulano de tal? Então, nós tivemos que cruzar essas informações. Tá? Porque ali no processo de digitalização, como de alguma forma é algo caótico também em termos de volume, estavam acontecendo, né, alguns pontos que eram a inclusão de um determinado processo, de um determinado PDF em outro processo que não tinha nada a ver. Isso gerava retrabalho, isso gerava problemas na unidade também, e de alguma forma a gente tentou minimizar. Então, essas primeiras partes, assim como, né, o trabalho também da Juliana, tem a parte de preparação de dados antes de submeter essa classificação. E necessariamente nesse ponto agora, né, entra a parte de inteligência artificial, que é o seguinte: nós precisamos identificar que documentos PDF são esses. Isso aqui é uma certidão, isso aqui é uma CDA, isso aqui é qualquer tipo de documento do nosso ambiente. Tá? Mas, diferentemente do que a outra colega comentou, nós utilizamos uma abordagem não supervisionada. Tá? Por quê? Nós não tínhamos rótulo dos documentos, submetemos a um algoritmo não supervisionado, especificamente para o caminho que nós utilizamos, o algoritmo padrão para essa área, com o objetivo de clusterizar esses dados. Após essa clusterização do volume, né, um volume inicial, nós tínhamos ali uma base inicial de mais ou menos 30 mil documentos, né, já digitalizados e prontos, e ao longo do tempo o processo foi sendo construído, e nós treinamos o algoritmo e geramos os clusters. Aí, nesse momento, agora nós transformamos a ideia de não supervisionado para supervisionado. Chamamos o especialista e olhamos. Esse cluster aqui tem características de uma certidão. Esse cluster aqui tem características de uma CDA. Então, nós fizemos uma rotulagem a posteriori. Né? Então, nesse ponto, o que eu tinha? Né? Eu tinha agora os documentos que, de alguma forma, já tinham sido passados por um processo de triagem em termos de qualidade de dados. E essa qualidade de dados, especificamente para o lado do documento, foi ali, de alguma forma, rotulado. Tá? Inicialmente, só qualificando, né? Esses primeiros passos, nós desenvolvemos inicialmente em Java, né? E pelo volume de dados, nós observamos um baixo desempenho e pensamos o seguinte: não, como nós temos um pouco de tempo, né? O projeto Horus foi construído em 3 meses também, com 45 dias, nós decidimos portar o projeto para Python. Né? E essa portabilidade, em termos de tecnologia, nós ganhamos já de cara 20% de desempenho. Então, já é uma boa recomendação, né? O projeto em Python bufferiza menos, né? E de alguma forma traz ali um desempenho muito bom em termos de processamento, né? Inclusive para processamentos back-end também, que é um outro ponto. Então, o passo seguinte era: eu preciso pegar esse montante de dados e enviar isso para o PJE. Nesse momento agora, nós percebemos que nós precisamos de um certificado digital, porque o peticionamento do PJE exige a assinatura. Né? E aí, como é que nós iríamos fazer um processamento em lote, com um grande volume de dados,
de modo usando um token de um servidor da vara, né? Algo que talvez pudesse ficar moroso, né? Não no sentido de horário de trabalho. Nesse sentido, nós pedimos autorização da Corregedoria do Tribunal e o Horus ganhou, né, o CNPJ do Tribunal, assim como ele ganhou o certificado do Tribunal também. Então, o Horus passa a ser agora uma pessoa atuante dentro do sistema, né? Então, ele tem ali uma identificação. Então, quando você observa o processo dentro do PJE, está lá o processo distribuído pelo Tribunal de Justiça, né, especificamente com um certificado emitido para o Horus em nome dos seus respectivos CNPJ. Nesse momento agora, o processo passa a ser distribuído de modo automático. E essa distribuição, ela foi, né, foi utilizada o MNI, que é um módulo também padrão, desenvolvido, né, e nativo do PJE, para entrega de manifestação processual, né, que inclusive é um ponto de entrada da Procuradoria também. Então, via MNI, eu envio esses documentos para o PJE, com dado já difundido. Como esse processo ele já está vindo de origem físico das varas de execução fiscal, eu já consigo distribuir automaticamente o processo para a vara, né? Inclusive, no caso, né, se na época existissem as duas varas, a primeira VEF e a segunda VEF, pela classe processual e pelo tipo de assunto, eu também poderia distribuir para outra unidade também especializada, né? De alguma forma, esse projeto, né, esse processo entra no PJE e eu preciso avisar o legado que esse processo também foi digitalizado, para que eu não tenha duplicidade e concorrência de dados em relação ao nosso acervo processual, no caso ali das estatísticas do CNJ. Tá? Então, passando aqui um ponto, esse processo, né, essa solução como um todo, nós temos ali, né, 80% de automação e 20% de aprendizado de máquina. Tá? E esse aqui é um grande ponto, né? Às vezes o pessoal começa a desenvolver projetos de IA e, na verdade, vai observar que o projeto é de 100% de automação, né? Então, às vezes, observar isso como requisito originário ali, né, do projeto é um ponto importante. Às vezes é só automação convencional, né? Eu falo isso em relação se for contratar um especialista ou contratar uma empresa, é legal observar esses metadados. Então, o que contribuiu, né, para o bom uso do sistema, né? Metadados, tratamento dos dados originários, ter, né, ali disponível um data warehouse para poder cruzar as meta-informações dos processos, né? O PJE como interface inicial e as suas interfaces de entrada de dados, que nós utilizamos o modelo básico que foi do MNI, e ali a conversa com o nosso legado também, para evitar duplicidade de informações. Nesse sentido, eu apresento aqui só uma prévia dos clusters, mostrando, né, que foi justamente essa observação. Nós tínhamos o primeiro treinamento inicial, foram gerados 3 clusters com as identificações dos dados. A rotulação de cada cluster foi feita por um especialista. Então, o especialista entra ali, de alguma forma, define aqueles respectivos clusters, né? Em termos de acurácia, nós chegamos, né, a nossa base de treinamento foram de 3.000 documentos inicialmente, e a nossa acurácia chegou a 97% em termos de dados. E esse aqui é o seguinte ponto, né? Jairo, a acurácia foi muito boa, né? O que contribuiu para isso? Né? Contribuiu o tratamento de dados, esse é um ponto importantíssimo. O uso do modelo, né? Se nós observarmos ali em termos de metodologia, em termos vamos dizer assim, ligado à teoria, né? O CRISP-DM, ele pega que as primeiras 3 fases é a parte de preparação de dados. O modelo em si, ele vai agregar algo posterior, mas o tratamento gera um diferencial muito grande em termos de acurácia, em termos de norte do seu modelo. Tá? Aqui eu trago para vocês que foi a evolução do Horus. Né? Como nós estávamos com um processamento grande em termos de digitalização de dados em termos do tribunal e todo, nós tínhamos um destaque, né? E ali nós tínhamos um digitômetro, né? Disponibilizado pela Corregedoria para acompanhar a digitalização do tribunal. Quando, né, nós iniciamos de modo bem tímido, né? Quando nós, querendo ou não, nós estávamos submetendo processos novos que o PJE não conhecia. Né? Começamos ali com 7.000 processos, e com a devida autorização e ali, né, observando o ambiente, nós fomos subindo e escalando o processo.
né? Nós chegamos ao ápice de ali em agosto, né, de 2019, nós temos 60 mil processos distribuídos pelo Horus, e de alguma forma, humanamente possível, né, nós conseguimos antecipar esse processo como um todo. Terminamos ali, né, o nosso ano de 2019, o nosso acervo 100% distribuído, né, de modo digitalizado e inteligente, por isso que nós chamamos, né, pelo Horus, justamente para contribuir, né, com a vara de execução fiscal. E aí vem um outro ponto, né? Um outro ponto que nós percebemos que, como o acervo da vara de execução fiscal é algo, né, um terço do tribunal, qualquer atividade de automação ou qualquer atividade que contribua para o funcionamento da vara é algo que traz uma produtividade muito grande, né? Nesse sentido, né, a unidade, né, a Assessoria de Ciência de Dados, a CID, ela, posterior ao projeto, desenvolveu painéis de BI, para a unidade, cruzando dados da procuradoria, né? Justamente para facilitar as tomadas de decisões. Quais processos que podem ser tratados primeiro? Quais processos que estão ali vencendo? Quais processos que eu preciso atuar primeiramente? Quais processos que estão divergentes em termos de valores da procuradoria e do PJE? Justamente para auxiliar. Quais processos que podem, por exemplo, passar pelo provimento 13, que é do arquivamento temporário, né? Então, isso tudo a gente qualificou e elencou por projetos de BI mais à frente. Então, o que nós comentamos hoje, né, após o trabalho do Horus, o Horus hoje ele está desempregado, né, vamos colocar nesse sentido. Mas, de alguma forma, como ele trabalha com automação de processos, nós já estamos pensando em outras atividades para o Horus, não só da digitalização automática. Talvez tratamento de dados, movimentos automáticos, né, dentro do próprio PJE, entre outros quesitos. Nesse sentido, a vara de execução traga uma fotografia de como ficou, né, a vara após a digitalização total do acervo, né, do acervo físico. A unidade, né, era abarrotada de processos. Essas prateleiras, se eu não me engano, elas foram doadas para uma outra instituição, né? E a prática, né, como o Antônio, como outros colegas, nós temos, né, um pezinho na área acadêmica, nós aproveitamos e publicamos a iniciativa na revista, né, eletrônica do CNJ, ali, o volume 3 de 2019, apresentando todas as particularidades, todo o embasamento jurídico que o Dr. Weber entendeu à época, né, desse processo, justamente para auxiliar, né, esse processo. Então, a vara de execução fiscal ganhou, né, que de alguma forma isso ia impactar muito a produtividade, né? Conseguimos atender a tarefa, conseguimos entregar os pontos, né? E outro ponto importante, né, para que de alguma forma esse processo tivesse, vamos colocar assim, uma boa assertividade, tivesse uma boa resposta, foi o apoio da alta administração. Então, projetos de IA, e especificamente o Horus, foi o projeto pioneiro do TJFT, foi o primeiro projeto de IA implantado em produção, né, vamos colocar assim. O pessoal às vezes ficava um pouco reticente, né, em relação ao uso disso, como é que isso funcionava, quem é isso, eu vou ter que ficar ligando, desligando. Não, o Horus é um robô de automação com quesitos de inteligência artificial, que de alguma forma contribuiu para a VAR. Né? Bom, e aí nós finalizamos, né? A equipe, né, vamos dizer assim, a assessoria de ciência de dados, assim como, né, o projeto ELIS, nós subimos o Horus no ambiente do Synapse, ele está disponível, né? A ideia é que a gente faça um processo de refatoração também do projeto, para o projeto o Synapse está passando por algumas melhorias, né, entre elas a evolução da base do Python, né, não específico de um Python específico, entre outros pontos, em termos de linguagem. Então, a ideia é que os outros modelos também desenvolvidos pela equipe também possam ser disponibilizados. Já estão, né? O TOT, Classe, o TOT Assunto, né? E os outros modelos a gente vai disponibilizar lá também. Né? Agradecer a todos, agradecer ao Antônio, a parceria, e fico disponível para alguns questionamentos. Obrigado, Antônio. Jair, muito obrigado, parabéns aí pela exposição, parabéns pelo trabalho realizado. A gente fica muito feliz em ter pessoas como Jair, como Juliana aí no judiciário, porque são pessoas que realmente trazem contribuições relevantes aí e trazem soluções, né? Soluções práticas, soluções que
que realmente fazem assim, diferença, né? Eu sei de outros projetos do Jairo, né? O Jairo já esteve aqui com a gente em outras oportunidades, apresentando o Saref. Temos, inclusive, um ofício encaminhado para ver se a gente usa o Saref, né? Solução de reconhecimento facial. Muito bacana também. E assim, eu queria até que o Jairo, rapidamente, até eu vou passar a palavra para o nosso juiz de direito, doutor Vinícius Caldas, mas eu peço até, Vênia, aqui para o Jairo, ele comentou um pouquinho no final, mas só para ele falar dos projetos, dois que ele comentou aqui antes da gente entrar no YouTube, né? Ele comentou dois projetos do Sinapses que já serão incorporados no PJE. Um é o TOT, né? E isso, então, assim, rapidamente, Jair, se você puder só falar isso aí para a gente, eu acho que é um ponto importante para a gente saber, né, como é que está a evolução, já que o Jair tem essa disponibilidade e está à disposição do CNJ, né? Só comentando, né? A ideia é, nas próximas versões do PJE, nós termos já o uso massivo do Synapse, né? O que nós estamos observando? Né? Nós estamos observando a produção de vários exemplos, vários modelos dos tribunais sendo depositados ali no ambiente do Synapse, e agora nós temos que usá-los, né? Vamos colocar assim. E a ideia é que isso nativamente saia, né? Seja disponibilizado de modo nativo no PJE. Um dos grandes problemas que nós temos em relação ao processo de peticionamento é a definição de classe e definição de assunto, né? O TJDFT ele tem dois projetos, né? Nós, quando disponibilizamos no ambiente Synapse, nós tivemos que quebrar em dois projetos, o TOT classe e o TOT de assunto, que é a análise da petição inicial para recomendar a classe e recomendar assunto, né? Esse foi o nós tivemos um webinar passado, um webinar do TST, de inovação, e nós apresentamos o primeiro protótipo, né, vamos colocar assim, de integração do PJE com esses modelos. E aí fica o grande ponto, né? Jairo, precisa ser o TOT, o meu tribunal, às vezes o pessoal da área de tecnologia é muito paternalista, né? E gosta de ver o seu modelo rodando no PJE. É configurável, você pode utilizar o seu modelo em termos de resposta, né? Se der ali uma olhada, tem vários tribunais trabalhando, inclusive algumas parcerias que o CNJ tem com as universidades, produzindo modelos de classe e assunto. Então, precisa ser o TOT do TJFT? Não, pode ser o seu próprio tribunal. Nós fizemos apenas uma prova de conceito em termos de possibilidade. Tá? Então, o TOT classe e o TOT assunto, recomendação de classe, né? Uma única, nós podemos ter apenas uma única classe processual, e no caso de assunto, multiclasse, né? Quer dizer, nós podemos ter vários assuntos recomendados para o processo também. O projeto está avançando, está no ambiente de produção do TJDFT também, está disponível no ambiente do Synapse também, e a gente está fazendo essas provas de conceito. Então, a ideia é que nas próximas versões do PJE já saia esse modo nativo. O que nós estamos apenas é porque nós mudamos a forma de peticionamento do PJE. Quer dizer, antigamente, quando você vai peticionar no PJE, nós já informamos, né, a classe e o assunto, e ali já ia fazendo a triagem, e a última informação acrescentada era a petição inicial, era a última informação antes do protocolo. Nós antecipamos isso, justamente para os modelos de IA começarem aqui a processar e já gerar a recomendação. Então, nós mudamos a ordem, colocamos a petição em primeiro ponto, e desse ponto aqui agora já sai a classe e o assunto processual. Os passos complementares são ali, né? Ali as partes, endereços, né? De modo convencional, você protocola. Mas, em tese, a classe e assunto já sai de modo automático, né? Vamos dizer assim, lá na origem direta. Existem outros modelos que nós estamos acrescentando também. O modelo de precedentes é algo também que vai sair já nativo do PJE, modelo esse em parceria com a universidade, especificamente foi a Universidade de Brasília, né? Que, de alguma forma, o processo, após o processo peticionado, ele já é rotulado também, indicando ali os possíveis precedentes daquele processo, e já movimentando esse processo para uma possível, né, tratamento de precedência também. Né? Então, já está nascendo algumas coisas já para gerar produtividade dentro do PJE. Não sei se eu consegui atender, Antônio. Ótimo, Jair, ótimo. Excelente, excelente. Passo agora a palavra para o doutor Vinícius Caldas, né? Obrigado, Antônio.
eu não sou da área de tecnologia, mas sou um pouco curioso nessa área e gostei bastante da exposição. Quero parabenizar tanto a doutora Juliana quanto o doutor Jairo, deixaram muito claro, né, aquilo que se dispuseram a nos trazer, eram dois sistemas que eu tinha curiosidade, o Horus e o Elis, já tinha tido conhecimento dos dois. Eu queria fazer uma pergunta, assim, alguns questionamentos para os dois, né? Inclusive até para o Antônio também, se, né, se ele puder nos responder. Os senhores falaram aí muito de automação e de inteligência artificial, que são coisas realmente distintas, né? Eu queria saber se em algum desses sistemas aí de vocês existe alguma possibilidade de automação também das medidas de constrição, é, né, de penhora online, das consultas ao Renajude e ao Bacenjude, porque isso também nos ajudaria demais a tirar esse serviço que é massivo do servidor para, né, o sistema em si. Existe, gente, alguma ferramenta de automação disso aí especificamente? Eu começo, Jairo, você complementa. À vontade. Primeiro, só peço licença para dizer que essa semana passada eu estava no TJ de Minas Gerais, no primeiro encontro de tribunais estaduais de usuários do PJE. Foi sediado lá em Minas. E o pessoal do CNJ apresentou em homologação, obviamente, funcionando já os modelos lá do DF. Então, eu vi funcionando, pelo menos a parte de classe. O Antônio Augusto, lá do CNJ, apresentou e a gente viu já na prática e já todo mundo ficou super animado que esses modelos já viessem ali na versão nacional, né, daqui a pouco, de forma nativa. Tá? Então, assim, o que Jairo acabou de falar, de fato, já está pronto e existe. Né? A gente precisa lá, obviamente, de refinamentos, né, para entrada em operação geral, né, em todos os tribunais. Eu até falei, doutor Vinícius, na minha apresentação, que nós identificamos esse ponto também como sendo um grande gargalo. E por que não fomos à frente? Porque tivemos notícias de que havia no CNJ um projeto em andamento exatamente para automatizar pelo menos a questão do Cisbajude, né? Lá, que era, na verdade, era Bacenjude à época, né? E foi construído o Cisbajude e existe uma certa integração, né, com o PJE. Pelo menos assim, eu sei que o Cisbajude está lá na PDPJ. Obviamente que essa integração ela não nos fornece totalmente a automação que era necessária, né? Totalmente não. Mas eu não sei, nós aqui, nós não estamos trabalhando em nenhum projeto de automação dessas construções judiciais. Mas a sua pergunta é se ela é possível. Ela é totalmente possível. Ela é totalmente possível. Agora, tem que existir essa iniciativa, porque esses são sistemas que... O Cisbajude é do CNJ, mas esses outros, Renajude, o que são sistemas de terceiros, é necessário que a gente tenha uma interação para que isso seja viabilizado dentro das melhores práticas. Eu vou dar um exemplo. Nós construímos aqui um robô chamado Expedito, recente. Expedito, ele não usa inteligência artificial, ele só usa automação. Ele é utilizado nos processos criminais julgados. Então, o processo está julgado e, após o julgamento do processo, pelo menos o processo criminal, há alguns passos, infinitos passos, para que o processo seja arquivado, né? Um deles, inclusive, é uma comunicação ao TRE, dos direitos políticos, aquela coisa toda, daquele Infodip, que é o sistema do TRE. Então, nós construímos uma automação, Expedito, ele automatiza essa comunicação do tribunal para o TRE.
jogando a informação lá no InfoDip. Quando estávamos construindo essa automação, o pessoal do TRE fazia: o que é isso que está acontecendo aqui? Que eles não sabiam que a gente estava entrando lá. Então, a corregedoria do TRE veio, nós conversamos, e aí nós alinhamos, né, tratamos essa questão dessa automação dos sistemas dos dois órgãos, e hoje essa automação está funcionando toda redondinha, como a gente diz, sem nenhum problema técnico nem administrativo nesse sentido. Então, é possível sim, tá? É viável tecnicamente e a iniciativa precisa, vamos dizer assim, ser construída entre os órgãos envolvidos. Agora, Jairo pode dizer que eu não tenho ciência de projetos que estejam em operação, tá? Aí ele pode ter mais ciência do que eu nesse aspecto. Bom, só complementando, né? Acho que a possibilidade de integração, igual a Juliana comentou, é totalmente possível, né? E, especificamente no caso do PJE, a integração pode ser feita via fluxo, né? Quer dizer, tendo um endpoint, tendo um serviço disponibilizado pelo Bacenjude, a execução de uma determinada tarefa pode chamar ali o Bacenjude ou qualquer outro sistema. Então, eu acho que é extremamente viável. Por exemplo, no caso do TJDFT, nós temos uma integração um pouco reversa. A Procuradoria que se integrou ao ambiente do PJE, via serviço, né? Via NI. Mas eu acho totalmente possível você fazer esse tipo de integração. Para alguns quesitos, por exemplo, aquela comunicação de ciência, de processo, né? Quer dizer, eu posso ali expedir um comunicado via Correios, né? O TJDFT foi pioneiro também nessa implementação dessa comunicação, via serviço também, né? Então, você tem todo o sistema integrado, quer dizer, você tem a origem a procuradoria, você tem o PJE com uma análise de fluxo, e naquele momento ali que eu tenho que expedir, né, um comunicado, ele já vem pelo sistema de correio de modo automático também. Então, essa possibilidade de uso de um endpoint do Bacenjude é possível também. Mas aí é outro ponto, né? Vem do meu lado, né? Em termos de técnico, né? Eu acho que o PJE, nós precisamos de um mecanismo, um sistema, algo nesse sentido, que permita automatizar a execução de tarefas do PJE. Eu já sei que alguns projetos já estão em curso, né? Mas eu acho que eles estão bem embrionários. Enquanto, né, estava no TRE de São Paulo, nós fizemos um processo de automação de tarefas dentro do PJE, especificamente utilizando uma biblioteca de Selenium, né? Não é algo muito útil, né? Assim, é útil, porém gera alguns problemas em termos técnicos, porém é uma forma de você automatizar, né, em termos de script, né, para fazer análise justamente dos TREs também, fazer análise dos documentos de aprovação de candidatura, né? Eu tenho mais uma pergunta agora, até com base naquilo que você falou, Jairo, do sistema aí de precedentes. Isso é muito interessante para nós, eu acho que para nós, judiciário em si, né? Nós temos um filósofo norte-americano que até faleceu há alguns anos atrás, chamado Ronald Dworkin. E ele tem uma teoria de que, em suma, todo processo tem uma única resposta correta. E para isso, para chegar nessa única resposta correta, nós precisávamos de um juiz que soubesse tudo de tudo, inclusive tivesse conhecimento de todos os precedentes que já foram decididos aí nos tribunais que estão superiores hierarquicamente a ele. E hoje, a inteligência artificial pode trazer, pelo menos de forma aí, ajudar o judiciário um pouco desse juiz Hércules. Porque nós temos uma base de dados muito grande, eu não sei como é que é realizado o tratamento desses dados, mas nós temos uma base de dados muito grande dos tribunais superiores e dos nossos tribunais mesmo. E hoje em dia, com os IRDRs, com as decisões em recurso repetitivo, que são vinculantes a nós, seria possível o desenvolvimento de uma inteligência artificial que pudesse, pelo menos nas questões mais simples e naquelas que nós já temos teses já firmadas vinculantes,
de analisar, por exemplo, na área de execução fiscal, a petição de embargos e sugerir uma minuta já analisando aqueles pontos que foram trazidos pelo embargante? Seria possível isso? Seria factível uma inteligência artificial que pudesse fazer isso? Como, teoricamente, o ChatGPT faria, ou né, o Claude, ou o Bard, ou esses que nós temos aí disponíveis? Começa? Pode falar. A pergunta foi excelente, doutor Vinícius. É possível sim, tá? É possível sim. Inclusive, nós estamos agora, neste exato momento, tocando um projeto neste sentido, aqui no nosso tribunal. Na verdade, nós temos aqui um parque tecnológico chamado Porto Digital, onde nós estamos inseridos, nossa Secretaria de Tecnologia está dentro do Porto Digital, aqui no centro do Recife, e nós acabamos de fechar uma parceria com eles, né? Esse parque tecnológico ele é composto por empresas privadas, setor público e academia. E nesse exato momento, nesse projeto, a gente está contando com 3 pesquisadores do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, exatamente na perspectiva de construção do que nós chamamos de um copiloto para o gabinete. Tá? Então, a partir de uma petição inicial, nós fazermos uma análise de similaridade, e a partir dessa análise de similaridade, utilizando inteligência artificial, nós vamos ter vários tipos de aplicação, entre elas, exatamente, a gente identificar se trata de uma demanda repetitiva, ou mesmo analisar dentro dos seus próprios processos, como é que o senhor julga, como os seus colegas de competência julgam. Então, todo tipo de análise, e a partir daí também se integrar com o sistema processual e automatizar a oferta lá de modelos, exatamente refletindo o resultado dessa análise. Uma questão que está envolvido nesse processo todo é exatamente o uso dessas ferramentas, tipo o ChatGPT, né? O que a gente pensa é que a gente precisa ter muita segurança, né? A gente precisa estar também atento às questões de LGPD. Então, tem a questão financeira envolvida aí também em relação a essas plataformas inteligentes, né? E não existe só o ChatGPT, existem até outras. Nesse sentido, a gente está fazendo também uma POC, né, que é uma prova de conceito, uma experiência. A Microsoft tem uma parceria com a empresa lá do ChatGPT e está oferecendo uma plataforma que eles chamam de segura, apartada, né, para que a gente faça algumas experiências e a gente identifique se será viável ou não utilizar essas plataformas já existentes. Então, na verdade, o que a gente está pensando é desenvolvimento de um hub de inovação, de uma plataforma em que você pode utilizar modelos inteligentes já disponíveis no mercado, exatamente para análise de similaridade de demandas repetitivas ou não. Podem ser, eu vou chamar também de demandas similares, tá? Porque nem sempre esse termo demanda repetitiva tem uma conotação, né, dentro do judiciário bem própria, mas você pode ter ali processos que não têm a ver com demandas repetitivas, mas se trata de uma similaridade dentro do tratamento daquele tipo de processo que também a gente pode sugerir automaticamente minutas ou sugerir, inclusive, movimentos, né, dentro da sua movimentação processual também, tá? Então, isso é totalmente viável. O que eu posso lhe dizer é que tem muito tribunal trabalhando nisso, inclusive o nosso, e que há uma expectativa, na verdade, né, depois desse encontro que nós fomos semana passada, de que nós estejamos juntos nessa jornada, ou seja, que a gente colabore um com o outro, que não fique cada um fazendo, né, e reinventando roda e fazendo apartado. Na verdade, a gente precisa de um judiciário, inclusive, que colabore mais nesse sentido para fazermos juntos essas iniciativas darem certo. Só contribuindo também, né, com a pergunta, a parte de precedentes é algo que os tribunais também, né, como é uma demanda de todos, vários tribunais estão correndo com iniciativas, né, o CNJ já também prestando atenção nisso, montou uma parceria com a Universidade de Brasília para analisar esse problema.
E ali foi uma parceria não só técnico, mas também com a parte, né, área fim, né, do negócio, vamos dizer assim, justamente para basilar essas decisões, esses pontos. Tá? Em relação aos pontos, né, de integração, também concordo com a Juliana, né? Nós precisamos de um judiciário mais integrado, né? Eu vejo que os tribunais estão correndo com as soluções, né? E talvez poderia juntar esforços, né, para construir a solução. A possibilidade, né, de recomendar uma certidão, não gerar uma decisão, né? Recomendar, né? Vamos colocar nesse sentido. Eu concordo também, extremamente viável nisso. Tanto é que se você entrar, né, num chat GPT, se você escrever, eu gostaria de ter um determinado texto com essas características, ele produz para você. Né? Então, nós não podemos ficar observando a tecnologia, senão a tecnologia vai acabar nos engolindo. Né? Observando, né, e o CNJ também percebendo isso, ele também disparou um projeto, né, especificamente eu estou tocando esse projeto. Ele é um projeto de chat GPT também, que possa ser integrado ao fluxo do PJE ali, mas nós estamos inicialmente com o objetivo para fazer anonimização de dados. Né? Quer dizer, os modelos de aprendizado de máquina que foram ali recuperados pelo Codex, antes de submeter aos algoritmos de aprendizado de máquina, eles precisam ser anonimizados, justamente para evitar possíveis problemas em termos de lei geral de proteção de dados. O nome do projeto chama Stealth, ele está evoluindo, ele é um projeto que ele é vertente de uma especificação vicuna da Universidade de Stanford, né, que é ali um paralelo e proporcional aos grandes, como é que fala, produtores de software nessa característica, né, que é ali o próprio ChatGPT, a OpenAI, o Bard e os outros ferramentas. Né? Então, traz, sim, uma possibilidade de uso de modo não pago, né, vamos colocar nesse sentido, e o que nós estamos testando nesse momento é porque mesmo que seja um modelo grande, ele vai, querendo ou não, a parte de treinamento vai consumir recursos, né? Então, nós estamos observando nesse momento o quanto nós não poderíamos utilizar de GPU, que é um hardware muito especializado e muito caro das plataformas, para estar treinando os nossos modelos, né? Então, esse que é um ponto de observação do projeto. O projeto está evoluindo, já está implantado no ambiente de homologação, né? E a ideia é que a gente passe a melhorar ao longo do tempo, né? Tá bom? Gente, muito obrigado aí pelos esclarecimentos, agradeço imensamente. Então, que bom que eu estou bastante esperançoso, então, que nós vamos chegar nisso, né? Pode não ser hoje ou amanhã, mas um dia ainda nós vamos ter um assistente muito poderoso, né? Que é a tecnologia aí dos dados que vocês me trouxeram, eu vi que o índice de acerto é muito grande, né? Acima de 95%. Então, eu espero que essas sugestões de minutas também aí para o futuro tenham esse índice de acurácia, esse índice de acerto. Eu agradeço demais a possibilidade aí de esclarecer a todos nós aí, e eu passo a palavra aí para o Antônio. Vinícius, eu agradeço aí as perguntas riquíssimas aí, e perguntas relevantes para o nosso tribunal. Agradeço a participação do senhor nesse webinar, que veio contribuir de forma imensa aí com essas questões colocadas. E, de forma brilhante, aí, o Jair e a Juliana conseguiu, né, expor e ajudar a gente nesse esclarecimento. Por fim, eu quero agradecer novamente os expositores, né, o Jair e a Juliana. Quero só fazer mais uma pergunta para a Juliana, que ela falou que a Elis é a filha de um servidor lá que fez o trabalho. Qual que é o nome dele, Juliana? O servidor é Adalto. Adalto, então parabéns para o Adalto aí. Deixa esse parabéns para o Adalto aí no final e você transmite para ele esse abraço, viu, Juliana? Parabéns aí pelo trabalho realizado. Nós temos a sorte de tê-lo aqui na nossa equipe, né? Nós, inclusive, entramos juntos no tribunal, eu e o Adalto, em 2010, e Adalto, ele tem excelente conhecimento em nível acadêmico e em nível prático de mercado mesmo.
ele começou a trabalhar com inteligência artificial, que numa empresa embarcada aqui no Porto Digital, chama Neurotech. Uma empresa que cresceu bastante, então ele já trouxe, e temos a sorte de tê-lo aqui conosco, ele já trouxe todo esse know-how. Não, nem mencionei, mas a Elis foi construída com os servidores da casa, né, totalmente, e com esse know-how que eles já trouxeram aí com eles, né? Tanto a parte de mineração de processos, como a parte de tratamento de dados e construção dos modelos também de inteligência artificial. Pois é, parabéns para a Adalta aí e para a equipe, então, deixa esse abraço aí. Parabéns para o Jair também, por todos os projetos, não só esse que ele falou, mas a gente tem conhecimento dos outros. O Jair também falou uma coisa importante, que é a publicação de artigos em revistas. Eu sei que ele tem essa preocupação, eu acho que é uma contribuição que a gente vai deixando e vai gerando esses documentos, né, relevantes. E aproveito a oportunidade aqui para falar da revista que foi lançada agora, a nossa, né, por meio da EJU, por meio do nosso responsável, o desembargador Jerônimo, a revista Goiáses. E ela vai fazer a sua primeira publicação, sua primeira edição agora em dezembro. Então, está aberta, né? Deixo aí essa aviso aí para todos, que nós estamos abertos para o YouTube. Quem tiver interesse em estar encaminhando os artigos, né? Então, a EJU vai estar disponibilizando aí, vai ter a faixa de tempo, né, definida para submissão desses trabalhos e publicação nessa primeira versão da revista Goiás pela EJUC. Então, faço aqui um agradecimento final do nosso presidente, o desembargador Carlos Alberto França, nosso responsável pela EJUC, o desembargador Jerônimo. Agradeço também a Eunice, responsável pela EJUC, nosso diretor e toda a equipe técnica. Em nome da Eunice, eu agradeço. Agradeço também o Ricardo, que está sempre com a gente aí. E agora, por fim, passo a palavra para o nosso responsável do grupo de pesquisa, o doutor André, para fazer o encerramento final do evento. Doutor André, se quiser falar um pouquinho do nosso grupo de pesquisa também, rapidamente, né, doutor André? Um abraço. Bom, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, doutor Jairo, obrigado, Ana, doutor Vinícius aí, né, que é expoente nosso aí, não só na curiosidade, mas na aplicação prática aí dessas curiosidades, né? E a gente precisa disso, né? A gente precisa dessa interface, que não adianta a pessoa entender de direito e a gente hoje está cada vez mais refém aí das tecnologias. E também não adianta só entender de tecnologia e não ter o conhecimento prático do que a gente precisa utilizar aí dentro do judiciário, senão a gente fica no senso comum, né, que a gente vê aí como existem algumas especificidades. Como o Antônio disse, né, eu quero ressaltar aqui que teve um problema no áudio mais cedo, o grande incentivo aí do nosso presidente do tribunal, né, do desembargador Carlos França, que não tem medido esforços para investir na inteligência artificial, na tecnologia, na própria escola, né, e aí em nome do desembargador Jerônimo, que foi idealizador desse tema e que está aí à frente, né, de toda essa situação, e ao Antônio, ao Ricardo, ao Eunice, a todo o grupo técnico que a gente tem da EJUG, que está literalmente voando, tanto eventos que estão sendo realizados que a gente não dá conta de acompanhar mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que ter robôs para poder fazer presença nos cursos aí e tentar resumir para a gente aquilo que a gente vai precisar utilizar. Mas a gente quer nos deixar à disposição aí na escola, continuar essa parceria aí, né, tanto do CNJ quanto dos outros tribunais, para a gente poder trocar dados. Como vocês disseram aí, a maioria das grandes iniciativas, em conversa com alguns conselheiros do CNJ, eu tive essa impressão, elas podem até ter o incentivo do CNJ como potencializador, como uniformizador das políticas públicas nacionais, mas elas partem dos servidores de cada um desses tribunais, porque eles estão ali na ponta, eles estão vivenciando quais são nossos problemas imediatos, né? E a gente tem que ressaltar muito isso aí, que é uma mão de obra que a gente não pode perder, a gente não pode perder eles para as grandes universidades internacionais, né? E por isso a gente precisa capacitar e valorizar mais o nosso próprio pessoal, né? E a gente está com esse grupo de pesquisa, que ele vai ser bastante restrito, né? Cerca de 30 pessoas, mais ou menos, no máximo, que a gente quer produzir conhecimento e trocar esses conhecimentos com essas outras instituições. E aí a gente conta com vocês e com todo o público externo também, que a gente sabe aí que vai ser o beneficiário direto, né, dessas iniciativas e desse trabalho brilhante que está sendo feito internamente. Tá? Da minha parte aqui, muito obrigado, bom dia, e a gente está aqui também. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Fique com Deus.